Se debate na Câmara dos Deputados que o dinheiro do Fundeb, o Fundo da Educação Básica, um dinheiro público, vá para escolas privadas e que 12,8 bilhões vá para escolas religiosas. E falam que quem quer acabar com a educação somos nós, os professores. Como provavelmente você já viu, nesse vídeo nós vamos falar a respeito de doutrinação, ou doutrinação entre aspas. Fato é que este é um tema que vai ganhando muita repercussão a partir de alguns projetos, por exemplo, Escola Sem Partido, que propunham que o professor não poderia ter nenhum tipo e nenhum grau ali de simpatia política em qualquer que seja a posição dele dentro de uma sala de aula. Bem, o que eu acho disso tudo? Primeiro, o professor é aquele que tenta ser o mais imparcial possível, mesmo sabendo que a imparcialidade pura, ela é impossível. Não tem como um jornalista ou um professor não ter ali uma posição e não ter os seus afetos. Por ser seres humanos, por sermos seres humanos, naturalmente nós temos os nossos afetos, como já diria o próprio Paulo Freire. E aí, você que não concorda comigo, já vai olhar para esse exemplo que eu dei, para esse referencial, Paulo Freire, e já vai falar: olha, Peterson, aí está a prova da doutrinação em escolas. Pois bem, meu amigo, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem a tendência de criticar aquilo que não conhecemos. Como muitas vezes, né, já digitaram aí nos comentários que eu sou marxista, e aí eu sempre pergunto pra pessoa o que é, por exemplo, a dialética materialista, ou o que é a mais-valia. E estes conceitos que estão arraigados de maneira muito clara na base do pensamento do Marx, que as pessoas não entendem, e mesmo assim o criticam. Não tem problema nenhum em criticar o Marx, não tem problema nenhum em criticar Paulo Freire, de jeito nenhum. O problema é você criticar e não conhecer. O problema é você fazer esse efeito de rebanho, de você simplesmente adotar uma crítica sem nenhum juízo de valor, sem nenhum pensamento crítico, sem nenhum juízo de fato da realidade. O Paulo Freire nunca disse que o professor tinha que ser humilhado, cuspido e perder toda a autoridade dentro de uma sala de aula. Ele nunca disse isso. A única coisa que ele dizia é que o professor, no conceito de docência, ele pode também aprender com o aluno. Assim como ele ensina, ele aprende. E que o conceito de educação, de aprendizagem, ele é um conceito de troca. E por isso que a diversidade é muito importante. Por isso que a pluralidade de ideias é fundamental. Independentemente se o seu pensamento é de esquerda ou de direita, o conflito, a diversidade, ela contribui para o conhecimento. E obviamente aqui que eu não estou falando de um professor que impõe as suas ideias, mas a exposição dessa pluralidade é fundamental. Porque a grande maioria das pessoas que criticam isso e que falam que há dentro de uma sala de aula a doutrinação são pessoas que nunca pisaram, por exemplo, numa universidade. E novamente criticam aquilo que não conhecem. Ai, Peterson, mas eu fiz uma universidade pública e lá tentavam doutrinar. Pois bem, então você é a prova viva de que esse sistema não funciona e que você pode, por ser uma pessoa madura, manter ali as suas ideias mesmo sendo divergentes de um mentor seu. E que novamente, como eu já disse, isso contribui para o conhecimento como um todo. A minha grande crítica a esse pensamento é deixar claro que se trata aqui de uma crítica e uma luta para criticar um pensamento seletivo. Porque tudo que nós ensinamos está de acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, com a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. E se nós ensinamos todos os espectros políticos, somente um está sendo criticado. Porque eu nunca vi um pai indo para uma sala de aula e criticar o professor da seguinte maneira: olha, esse professor ensinou Adam Smith pro meu filho. Meu filho teve que ler John Locke e a partir do conhecimento do iluminismo ele sabe de tudo sobre as teorias liberais. Que absurdo! Logo, nós percebemos que se tratam de uma crítica absolutamente seletiva e com um único critério: chancelar um pensamento único, destruir a diversidade. E isso, meus amigos,
Isso é doutrinação. Assim como essas pessoas, por exemplo, não criticam a própria doutrinação que acontece nas igrejas, que apoiam de maneira direta alguns partidos políticos e, sobretudo, políticos específicos. E mantém a mesma, se não mais, influência sobre os seus súditos fiéis. E se você já viu seu pastor fazendo esse tipo de coisa, não perca tempo. Baixe agora o app Pardal e ajude a denunciar. Logo depois disso tudo que eu tenho para falar para vocês, e a partir desse pensamento e desse projeto que vai se articulando, é que nós tenhamos um pouquinho de cuidado. E escuta bem o meu conselho. Sabe por quê? Nada cria seres humanos mais revolucionários, mais questionadores e mais canhotinhos do que uma escola reacionária. E isso nós podemos comprová-lo ao longo de todos os contextos históricos. É da natureza humana se rebelar contra o status quo. É da natureza humana questionar a realidade, sobretudo se for uma realidade autoritária na sua frente. Isso nos jovens, então, nem se fala. Peterson, isso é uma ameaça? Não, imagina. Isso é só um aviso, porque provavelmente a história nos diz que quando se dá uma uniformidade no pensamento, o tiro pode sair pela culatra. Bem, muito obrigado por assistir esse vídeo e eu espero fielmente que vocês tenham entendido o recadinho do bem que eu deixo sempre nos finalzinhos do vídeo. Cumpra o nosso protocolo aqui, vamos curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, seja sempre bem-vindo, veja outros vídeos neste canal e o poder seja dado ao povo.